Seja bem-vindo à primeira jornada online acessando a mente via corpo. Nesse evento você vai descobrir como os desequilíbrios emocionais e energéticos eles podem ser tratados com estímulos corporais simples e de fácil aplicação. Isso vai revelar a você a verdadeira raiz do problema. E tudo isso que a gente vai estar falando vai ser baseado na medicina tradicional chinesa e também na neurociência. Bem, vou me apresentar, eu sou Felipe Gomes, sou fisioterapeuta e acupunturista. E, gente, com estímulos corporais, estímulos simples, em pontos e meridianos de acupuntura, você pode promover esse equilíbrio da mente e do corpo. É muito curioso porque cada emoção ela vai ter um elemento da natureza, na visão da MTC. E esses elementos, elementos ou movimentos da natureza, são o fogo, a terra, a água, o metal, a madeira. Cada um tem uma característica específica. E essa visão de analogia com a natureza foi desenvolvida há milênios pelos chineses. Tudo isso a partir de observações, de comparações, de analogias. E até hoje esse conceito ele é aplicado na medicina tradicional chinesa, claro, com toda a modernidade do conhecimento que a gente tem atual. E a gente consegue ver que esse conhecimento é aplicado por acupunturistas de todo o mundo. E eu quero que você se prepare para essa jornada, porque vai ter muito conhecimento, muitas descobertas, muitas possibilidades de atuação. Isso vai abrir a sua mente, isso vai te dar aí uma visão de que o tratamento dos seus pacientes, ou até mesmo dos seus familiares, você pode aplicar esse conhecimento na sua família. Tudo isso vai ser para te ajudar a alavancar a sua carreira, a você atuar de uma maneira diferente. E eu queria convidar esse expert, que eu tenho um grande prazer de trabalhar junto, para falar mais um pouco sobre nossa metodologia. Então vem para cá, Daniel. Valeu, Felipe. Então eu gostaria de agradecer, claro, ao Felipe e à UP Cursos pela oportunidade de estarmos então com o objetivo de integrar cursos na área da saúde, visando então para os profissionais uma visão holística, então integral do indivíduo, que hoje está muito em voga essa questão de unirmos todo o conteúdo de mente e corpo em prol da saúde do indivíduo. Então, não importa se você está começando sua carreira na área de saúde ou se você tem muitos anos de experiência, mas se você quer aprender como estímulos corporais simples e fáceis, eles podem tratar o seu paciente como um todo, você está no lugar certo. E você pode ter certeza que você vai encontrar aqui uma técnica que vai te diferenciar no mercado de trabalho. Ela vai te destacar e te oferecer um atendimento com segurança e com resultados extraordinários. O que interessa então, pessoal? A gente tem que entender primeiro a questão das três bases fundamentais da medicina tradicional chinesa. Mas agora eu peço um pouco de atenção de vocês. Para quem nunca teve contato com esse conteúdo, pode achar um pouco estranho, mas vocês têm que compreender que isso daí foi criado, foi desenvolvido há mais de 4.000 anos atrás. Então os chineses nomenclam as questões bioenergéticas como uma deficiência do yang do rim, uma ascensão do yang do fígado, calor no pericárdio. Então são questões bioenergéticas, mas fica tranquilo que você vai entender ao longo do percurso aí. Mas a primeira base que vocês têm que ter ideia é a fundamentação da medicina tradicional chinesa, que é a teoria do Yin e do Yang. A teoria do Yin e Yang é a questão da polarização das energias. O universo se deu através de uma segregação do vazio, que deu um grande Big Bang, e aí surge a polaridade, positivo e negativo, assim mais simplesmente falando, que seriam a dualidade. Porém, essa dualidade tem alguns princípios que a embasam, elas têm que ser opostas, complementares e interdependentes. A partir daí, então, você consegue entender que não há como ter um conteúdo sem ter o outro. Você tem que ter ambos para que exista a vida, a movimentação, a continuidade. E aí, então, você consegue entender esse princípio, como, por exemplo, na natureza. O dia e a noite. O dia é o Yang, a noite é o Yin. Não existe um sem o outro. O dia surge, ele vai dando lugar e crescendo sobre a noite. E a partir do dia, quando ele vai terminando, o dia vai dando lugar e vai surgindo a noite. Então é uma continuidade, é uma interdependência e são opostos, são bem determinados. E assim você pode perceber no ser humano, homens e mulheres, do lado direito e esquerdo, frente e trás. E aí você pode pensar na questão mente e corpo. Então a mente é mais Yang, o corpo é mais Yin. Então o Yang é algo mais sutil, mais leve. O Yin é uma coisa mais
estrutural, mais densa. Você pode pensar também em questões funcionais, sendo Yang, estruturas, a parte material, sendo Yin, e assim é a base do Yin do Yang. Na sequência da teoria que a gente tem, nós temos que complementar com a questão da evolução na técnica, ou do conteúdo da medicina tradicional chinesa. Os chineses observaram que não apenas acontecia a questão dessa segregação, dessa oposição, dessa polaridade, da dualidade, mas sim que no universo 5 partículas dão origem a tudo que podemos considerar como existente na evolução do conteúdo do universo. Então essas 5 partículas são os 5 elementos ou 5 movimentos. E aí nós temos então o fogo, nós temos a terra, o metal, a água e a madeira. E esses movimentos estão colocados de tal forma que os chineses observaram que são considerados como frequências, são vibrações. Por exemplo, pessoal, se a gente pensa na madeira, no elemento ou movimento da madeira, ali nós temos uma frequência. E essa frequência ela pode ser dada como movimento do vento, no movimento das questões relacionadas ao próprio elemento árvore, madeira, estrutura, né, que nós temos considerado, as folhas. Então a gente tem também os elementos, estações do ano, como consideração da primavera. E aí a partir desses movimentos existe uma interação entre eles, na qual um ciclo gera o seu subsequente e assim sucessivamente até fechar esse ciclo. Então nós temos, na sequência que eu falei para vocês, mas a gente pode dar o início, por exemplo, na água, onde surge a vida. Então a água dá origem à madeira, a madeira dá origem ao fogo dá origem à terra, a terra dá origem ao metal, e o metal origina novamente a água. E assim a gente fecha o ciclo. Só que existe uma questão de controle, porque existe uma geração, tem que ter um controle sobre esses movimentos, porque senão a natureza iria se autodestruir. E o universo, ele é sábio na sua constituição, e ele faz com que os movimentos possam se controlar, se suportar, dar um suporte. Por exemplo, quando a gente pensa que o elemento que foi gerado, ele tem o seu filho. Este que foi gerado tem um novo filho, não tem? Esse novo filho, ele é avô do seu antecessor. Então, assim, o avô controla o neto. Isso é um ciclo de controle. E a natureza o faz com sabiedade. Então, assim, a gente pode ter, por exemplo, a água. Lembra que a água gera madeira, a madeira gera fogo. A água controla o fogo. E isso a gente vai entender na evolução do conteúdo da medicina tradicional chinesa através da ideologia que se passa para o corpo humano. Então, que é a teoria do Zanfu, que o Felipe vai estar falando com vocês. Valeu, Daniel! Então, pessoal, o Zanfu é um termo em chinês que vai ter uma tradução semelhante a órgãos e vísceras, tá? E como vocês entenderam os dois principais fundamentos, né, da teoria da medicina chinesa, a MTC, a gente vai ter aí a teoria do Yin Yang, a teoria dos 5 elementos, os 5 movimentos. E esses 5 movimentos, eles vão ser representados no nosso corpo por 5 órgãos e vísceras. Então a gente vai ter uma noção de que o órgão vai ser a estrutura mais densa e a víscera vai ser a estrutura mais oca. E em cada movimento, em cada elemento da natureza, a gente vai ter um par de órgão e víscera, tá? Então, a gente vai ter na água o rim e a bexiga, a gente vai ter na madeira fígado e vesícula biliar, a gente vai ter no fogo coração e intestino delgado, a gente vai ter na terra baço, pâncreas e estômago, e a gente vai ter no metal pulmões e o intestino grosso. Então, esses Zanfu, órgãos e vísceras, eles vão ter suas funções, sendo regidos por uma energia Yin e Yang, que circula nessas estruturas orgânicas. Além disso, elas vão percorrer um trajeto no corpo, que a gente vai chamar de meridiano, tá? Meridiano, o canal de energia, por onde nós teremos aí os pontos de acupuntura ao longo da nossa explicação, né, de como você consegue usar a acupuntura, os pontos de acupuntura, seja com agulha, seja com a ventosa terapia, com qualquer estímulo. É uma forma de a gente entender que pontos distantes podem causar um efeito
né, em determinado local. Então você pode usar um ponto no pé para tratar uma dor de cabeça, você pode entender que um ponto no joelho vai tratar o estômago, né? A gente vai entender justamente por conta dessas conexões com os meridianos. E também vamos entender que todo esse conceito que foi desenvolvido milenarmente, ele tem uma associação muito importante com o sistema nervoso, ok? Então, dessa forma, a gente vai entender tudo aquilo que Daniel falou anteriormente, que esses elementos estão conectados, que um vai ajudar a equilibrar o outro dentro de um ciclo, né? Que a ilustração do pentagrama ajuda muito a gente a entender isso, porque existe um ciclo que vai estar buscando o equilíbrio o tempo inteiro. Dessa forma, teremos, né, através do raciocínio clínico da medicina tradicional chinesa, a MTC, uma forma de atuar nesses elementos de maneira que a gente promova a saúde através do equilíbrio energético. E, como consequência, vamos tratar as emoções, porque as emoções estão conectadas, né, com esses sistemas energéticos. E quando você tem uma possibilidade de atuar no corpo, a gente tem uma forma de equilibrar essa energia e também causar benefícios para o aspecto da mente, né, do nosso emocional. E agora eu vou falar para vocês do elemento madeira, né, elemento ou movimento madeira. Então, no elemento madeira, a gente vai ter, né, como eu falei para vocês, uma dupla de órgão e víscera, que nesse caso vai ser fígado e vesícula biliar. Isso é importante para a gente entender como esse aspecto da natureza, a gente vai ter uma conexão com o funcionamento do corpo e com as emoções. Então, como a gente já falou anteriormente, tudo isso foi desenvolvido a partir de uma analogia com a natureza. Então, na natureza, os chineses antigos, que seguiam a filosofia do taoísmo, que ajudava a entender a realidade a partir da observação da natureza, eles viram que existem forças, né, da natureza que são mais yang e outras que são mais yin. A madeira e o fogo são energias que são mais yang, ou seja, de expansão, de ascensão. A energia yin é a energia de recolhimento. E aí você tem, por exemplo, a estação do inverno, né, a energia da água, são relações mais yin. Quando a gente fala do fogo, da madeira, a gente está falando do yang. E a madeira, ela tem essa característica de expansão. Então você tem aí uma característica da madeira, o crescimento, né, a emissão de raízes, a produção de matéria orgânica do vegetal, né, ele se expande. E essa energia de expansão a gente pode associar com o fígado. Por exemplo, nós entendemos que o fígado é o único órgão que tem a capacidade regenerativa, né? Então, se o paciente, ele, por exemplo, no procedimento onde é retirada uma parte do fígado, ele consegue regenerar-se, né? Claro que tudo isso tem um limite, mas o fígado ele tem essa expressão da expansão. Na visão da medicina chinesa, a gente vai entender que o fígado vai ter uma conexão energética com a vesícula biliar, tá? Que é a sua porção yang, né? O fígado é yin, a vesícula biliar é yang, e ele vai estar se expressando energeticamente em várias estruturas corporais, como por exemplo, o fígado ele vai se expressar nos olhos, ele vai também ter influência sobre os tendões, tá? Então tudo isso vai ser uma característica a ser avaliada no paciente, para que nós possamos perceber se ele apresenta sinais de desequilíbrio do elemento madeira. E, falando sobre as emoções, a gente vai entender que a emoção da raiva, a emoção da irritabilidade, ela vai influenciar muito o fígado, ok? Então, toda vez que você sente-se irritado, que você sente com raiva, você muda a energia do meridiano do fígado. E aí você começa a ter o que a gente chama de ascensão da energia yang. A energia yang ela fica mais agitada e aí isso vem e tem uma resposta somática, que é você ficar, né, com muita raiva. Já ouviu aquela expressão que fala assim, que a pessoa tem sangue nos olhos, né? É uma manifestação do meridiano do fígado, que ele promove essa irritação ocular. Você lembra daquele personagem, o Hulk? Aquele cara que ele é um cientista, né, aparentemente uma pessoa normal, mas quando ele fica com raiva, ele se transforma no Hulk, né, que é um cara verde que sai destruindo tudo. Então esse é um exemplo aí clássico, né, de uma associação da energia
do movimento madeira com o emoção. Toda vez que você tem um episódio de ira, né, de raiva, você muitas vezes acaba levando a ações, a decisões impensadas. E você muitas vezes até se arrepende, porque no fervor do momento, né, por conta da raiva, você não consegue ativar aquelas zonas do seu cérebro que vão fazer essa modulação do seu comportamento. Então a gente pode trazer, falando de decisão, também falar pela MTC, uma visão de que a vesícula biliar é um meridiano muito importante nas questões de decisão. Então, toda vez que o meridiano ele tem uma boa energia, você consegue tomar boas decisões de uma maneira tranquila. Porém, a deficiência energética, e aí quando a gente vai falar disso na visão da medicina chinesa, que aquele meridiano ele não está circulando bem, né, o fluxo de energia vital, o Qi, se ele está deficiente, você acaba tornando-se uma pessoa indecisa, com muitas dúvidas. E a gente, pela visão da MTC, consegue ajudar esse paciente, estimulando essa energia da vesícula biliar. Como consequência, isso vai ajudar nesse equilíbrio que vai repercutir nas emoções. E aí, nós temos no meridiano do fígado, né, a influência da raiva, no meridiano da vesícula biliar, a influência sobre as decisões. E um ponto muito importante a ser abordado também nessas questões emocionais é que a raiva reprimida, sentimentos reprimidos, eles também afetam o fluxo de energia do fígado. O meridiano do fígado, ele é responsável por mandar a energia vital, o Qi, né, para todas as direções do corpo. E esse fluxo de Qi ele tem que ser suave. E ele tem que ajudar a nutrir o corpo com a energia vital e com o sangue, né, em todas as possibilidades. Se essa energia fica estagnada, se essa energia não circula bem, isso vai causar uma produção do que a gente chama de fator patogênico. E aí no fígado a gente tem o chamado fator patogênico de calor. E aí esse calor vai gerar consequências. E aí, por exemplo, a gente fala, né, da ascensão da energia yang, ou o fogo, ou o calor no meridiano do fígado, que vai causar consequências. E aí, se você tem uma irritação, uma irritabilidade, uma raiva, né, uma frustração, porque você tem o desejo de realizar determinada situação e não consegue, fica frustrado, isso também vai afetar o fígado. Quando você também tem a sua liberdade afetada, né, a sua capacidade de manifestação, todos esses sentimentos reprimidos, eles vão afetar o fígado. E aí nós poderemos, através das técnicas de estímulos corporais, a gente vai usar pontos específicos que vão fazer com que essa energia seja equilibrada. E se há equilíbrio, a saúde mental, né, as emoções, elas também vão ser beneficiadas e dessa forma teremos os efeitos terapêuticos desejados. E para ficar mais claro, para você não ter nenhuma dúvida, esses vários termos que eu estou falando aqui são novos, né, para muitos de vocês. Então toda vez que eu falo excesso, deficiência, estagnação, são situações específicas. Então, por exemplo, quando eu falo que existe um excesso, né, a gente entende que existe uma hiperfunção de determinada estrutura. A gente fala que existe ali também um fator patogênico que também pode estar preenchendo, né, o meridiano com um excesso de energia, que nesse caso é energia nociva. A gente tem também o termo deficiência, que é bem nítido de compreender. Toda vez que existe uma diminuição do fluxo de energia vital, uma hipofunção de determinada estrutura, a gente vai usar o termo deficiência. E nós temos a estagnação, que é uma dificuldade de circulação energética, né? A gente fala que a energia está estagnada, é como se fosse uma estase venosa, né? Você tem ali o sangue que não circula bem, então você não tem uma boa energia vital circulando bem. Essa estase, essa estagnação, pode estar associada também a um quadro de excesso ou de deficiência. Então esses são alguns termos que a gente vai estar usando ao longo dessa aula. E agora vamos ver na prática com o Daniel uma simulação de tratamento com um modelo onde a gente vai estar mostrando como a gente poderia tratar um paciente desse. E o nosso caso clínico, então, que a gente traz aqui para vocês, no conteúdo relacionado ao movimento da madeira, a gente tem então o nosso modelo aqui,
que está representando então um quadro de uma paciente que chegou no consultório com uma queixa de dor física. A gente vai fazer a avaliação da queixa que ela nos traz e ela traz então uma dificuldade, né, uma dor ao movimento do ombro, e a gente identifica na avaliação a questão de uma tendinite. E vocês viram através do conteúdo que a gente trouxe para vocês que isso está relacionado ao fígado e ao movimento da madeira. Então, a gente começa depois, é lógico, no interrogatório, fazer um detalhamento de todo o conteúdo, então das emoções, e faz uma linha do tempo desse indivíduo. Então é importante você ter esse olhar integrativo para você entender algumas coisas. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, na verdade, nesse caso, por exemplo, fazendo lá o interrogatório com a paciente, eu verifico que a dor dela, na verdade, veio depois de uma instabilidade emocional. Ela já apresentava quadros, na verdade, de irritação, frustração, que foram se vindo ao longo do tempo, devido à história dela, e aí as dores do ombro começaram a aparecer. E a partir daí, o que a gente vai propor? Qual seria a sua linha de intervenção? Pode ser a ventosa, a gente vai agir via corpo para tratar as questões da mente, do emocional, e torná-la então mais congruente, mais harmônica. Tá? Como a gente pode estar fazendo isso? É simples. A gente então vai usar os pontos de acupuntura através dos meridianos. E a gente usa algumas técnicas, dentre elas, técnica Shumu e pontos que a gente pode estar colocando especificamente para a questão álgica, no local da demanda dela, ou que agem sistemicamente. Vamos lá. Então, primeiramente, eu posso estar colocando um ponto na parte ventral dela, que é o F14, que ele é responsável pelas questões no fígado. Peço para a paciente virar de lado para mim, então vira de lado, por favor. Vou acessar então o ponto dorsal, que também tem a representação do fígado, bexiga 18, a gente acha então o ângulo inferior da escápula, T7, T8, desce mais um nível, bexiga 18, um dedo e meio para o lado, aí a gente está fazendo uma regulação do movimento da madeira. Agindo sobre a questão emocional, a gente pode estar usando a segunda linha da bexiga, utilizando o ponto bexiga 47. Aí a gente está fazendo uma regulação do órgão, que é o principal. Quando a gente tem vindo um ponto integrativo, a gente tem que olhar a raiz do problema. A raiz é uma desregulação do órgão. A gente acabou de fazer essa então homeostase. E aí a gente vai para a demanda dessa paciente, desse indivíduo, no nosso modelo, por exemplo. Então, na região do ombro, a tendinite do supra, a gente poderia estar pegando na linha do curso, fazendo uma movimentação e deslizamento, ou pegando pontos de acupuntura, como o IG15, o IG16, tá? Pegando todos os pontos ao redor do ombro, que vão então estar gerando esse acometimento. A gente pode estar utilizando pontos também, de repente, que estão correlacionados, então se fosse uma movimentação dessa energia, um ponto da escápula, no centro da escápula, que é do intestino delgado, então para essas questões de ombro, então você tem uma liberação. E aí a partir daqui você deixa a paciente em torno de 15 a 20 minutos e depois retira os recursos. Aí, a partir daí, você vai tratar não só a queixa física dela, que foi o que ela trouxe no consultório, mas a causa e a origem da questão, que é a questão da desregulação do movimento da madeira. Então, é a questão emocional. E a partir desses pontos, através da pele, você conseguiu um resultado. Olá, seja bem-vindo à segunda aula da jornada online e gratuita Acessando a Mente via Corpo. E é com enorme prazer que estamos aqui nessa segunda aula para explicar a você como as emoções, como por exemplo a preocupação e a ansiedade, podem afetar os meridianos energéticos do coração e do baço pâncreas. E como esse desequilíbrio pode gerar sintomas, como por exemplo fadiga, dor de cabeça, alterações de instabilidade emocional, enfim, tudo isso vai ajudar você a entender como funciona, né, essa integração, essa relação da mente, do corpo e das energias genitais, né, o Qi. E a gente vai ensinar você a utilizar estratégias de estímulos corporais para você ter esse equilíbrio tão desejado. Antes de começar a falar do conteúdo, deixa eu agradecer os depoimentos que chegaram aqui ao longo da semana. Eu vou falar o depoimento de Janaína, que atendeu seu irmão, né, que estava muito ansioso, e ela falou aqui, ó: o curso de ventosa da UP me deu um super resultado na primeira semana.
Meu irmão estava há quase um ano tratando problemas no estômago difíceis de curar. Nos últimos meses sofria com gases que o deixavam inchado e com dores abdominais fortes. O médico já tinha tentado uns 4 ou 5 medicamentos e nenhum funcionava. Resolvi fazer uma ventosa estimulando o meridiano do intestino, como foi ensinado na aula. O meu kit de ventosa ainda não havia chegado pelos correios e eu usei o truque ensinado pelos professores, que foi a ventosa com fogo, usando um copo de vidro comum que você tem em casa. Tiro e queda, ele ficou 72 horas sem gases e daí voltou depois um pouco. Fizemos outra sessão e adeus gases e remédios. Já está há mais de 8 meses sem sentir nada. Os problemas de estômago também melhoraram consideravelmente com a auriculoterapia, que ela também aprendeu com a gente na UP. E o irmão dela agora é o maior propagandista, né? Ele faz toda a propaganda dela. Janaína Carvalho, ela é terapeuta integrativa, né? E foi um das nossas alunas, um dos casos, né, de muito sucesso a partir da nossa metodologia. E é muito gratificante quando a gente recebe esse tipo de depoimento, né? Ele mostra como o nosso conhecimento, a nossa metodologia pode realmente transformar a atuação de vários profissionais. É importante destacar que quando você então tiver contato com essa nova medicina, digamos assim, que é milenar na verdade, você vai mudar a tua visão. Tua visão não vai se restringir na anamnese a uma questão física puramente, uma dor, mas você vai olhar então para esse indivíduo de tal forma a buscar a relação do seu comportamento, a sua alimentação, o seu estilo de vida. Tudo isso vai trazer então um foco de tal forma que você crie então uma linha de tempo e um desenvolvimento do que ele apresenta, se é uma origem física, emocional, se é uma dieta inadequada que está desregulando todo o sistema. Vamos então colocar a mão na massa e falar agora sobre o elemento fogo, ou o movimento do fogo. Esse é um elemento muito importante porque ele é a maior energia yang do nosso corpo. E como essa função yang do elemento fogo, ele leva calor para o nosso organismo e participa de várias funções importantes. Dentro do elemento fogo nós temos aí o meridiano do coração e do intestino delgado, que são os órgãos e vísceras relacionados. Mas nós temos ainda um adicional, que é a função do pericárdio e a função do triplo aquecedor, que são também outros meridianos importantes, e eu vou estar falando sobre eles daqui a pouquinho. Mas primeiramente, falando sobre o coração ele vai, além de ser responsável pelo próprio órgão cardíaco, né, o próprio miocárdio, ele também tem um meridiano que ao longo do seu trajeto vai lidar com várias funções do nosso organismo. E o coração ele é responsável tanto por processar as emoções, como também ele vai controlar os vasos sanguíneos, vai ajudar também na energia do sangue, o nosso sangue energético, que a gente vai usar o termo de shui, que em chinês se refere, né, ao sangue com essa energia vital, ou sangue energético. E o meridiano do coração, ele vai estar acoplado, ele tem o seu par energético, que é o intestino delgado. O intestino delgado é a víscera, né? É a porção yang. E o intestino delgado ele tem a função energética de absorver, purificar a energia dos alimentos. Então a gente vai entender que existe um processo de extração de energia vital dos alimentos em cada etapa do nosso sistema digestório. E no intestino delgado vamos fazer uma parte de absorção aí de energia vital e também, né, de líquidos. Então, dentro dessa visão da MTC, a gente vai entender que existe um outro tipo de fogo ainda, que é a parte do fogo que vai cuidar do pericárdio e do triplo aquecedor. O pericárdio não é simplesmente aquela membrana que reveste o coração. Na visão da medicina chinesa, o pericárdio ele é um meridiano que ele tem uma função como se fosse um filtro, uma barreira que protege o coração principalmente dos efeitos emocionais.
ele é muito importante para as nossas emoções. E o triplo aquecedor, ele tem uma função de metabolizar também a nossa energia vital. O termo aquecedor também pode ser traduzido como digestor, onde você tem aí 3 níveis, né? O aquecedor superior, médio e inferior, a região tóraco-abdominal dividida em 3 partes, onde em cada etapa a energia vital vai sendo metabolizada e também é distribuída a energia do calor para aquecer o nosso organismo. Quando a gente pensa nos aspectos emocionais, a gente vai pensar que essa emoção ela vai ser processada pelo coração, né? Mas antes disso, o pericárdio cria uma barreira que vai, digamos que, amenizar esse impacto para o coração, que é o órgão mais nobre, né? Mas a gente vai estar falando da emoção relacionada ao coração. Então, a emoção relacionada ao coração, né, ao elemento fogo, é a emoção da alegria, né? Alegria é muito bom, mas quando você tem uma função desregulada desse meridiano, a alegria pode se tornar uma euforia. E aí essa euforia vai atingir energeticamente o coração, vai solicitar muita energia dele e, como consequência, isso vai acabar trazendo uma condição patológica por conta do desequilíbrio energético. E aí você deve estar pensando, mas alegria demais é ruim, né? Na verdade é um desequilíbrio, seria um quadro patológico mesmo de euforia, uma pessoa que não consegue controlar suas emoções em situações específicas, né? Ele não consegue ter um filtro. No momento onde deveria estar todo mundo sério, por exemplo, num velório, a pessoa pode ter uma crise de riso, né? E a gente pode ver que esse elemento está afetado quando a pessoa tem essa instabilidade emocional. Além disso, né, o coração, quando está afetado por excesso de energia yang, né, ou excesso de calor, ou então está desequilibrado, a pessoa pode ter sintomas como, por exemplo, uma agitação mental, insônia, alterações ainda cardíacas como taquicardia, arritmia, alterações vasculares, alterações de pressão arterial, né, também tem influência, e são várias situações que a gente vai estar associando a esse meridiano que é do elemento fogo. Falar sobre o elemento fogo é um ponto muito importante porque o coração, pela visão da medicina chinesa, ele é que vai ser o chamado mestre das emoções e ele sempre vai precisar ser avaliado, né, durante o tratamento de questões emocionais. Então, a gente tem que ficar atento a esses sintomas, como eu falei anteriormente, de ansiedade, insônia, taquicardia, né, arritmias, enfim, são vários sinais que mostram a energia yang, né, que corresponde ao coração, que vai estar desequilibrada, ou a presença de fator patogênico de calor, que é o principal fator patogênico que é gerado, né, por esse elemento, que é o elemento fogo. E quando a gente vai ver o perfil comportamental do indivíduo que ele tem alterações do elemento fogo, ele pode, além de ter essa agitação, euforia, ele tem um sinal muito interessante que é de ser muito falante. A gente usa o termo taquilalia, aquela pessoa que fala muito e fala muito rápido. Um exemplo disso é aquele personagem do filme Minha Mãe é uma Peça, né? A Dona Hermínia, que é aquela senhora que fala, ela mesma pergunta, ela mesma responde, ela fala pra caramba, né? A gente tem a expressão fala pelos cotovelos. É basicamente isso que acontece quando uma pessoa tem um desequilíbrio do elemento fogo e a gente vê essa agitação. Então a gente vai trazer para vocês agora uma simulação de tratamento de uma paciente que apresenta um quadro de insônia, de agitação mental e crises de ansiedade. Então a gente vai estar mostrando para vocês como esses sinais e sintomas que são próprios do elemento fogo podem ser abordados, né, com a visão da medicina tradicional chinesa, usando estímulos simples e fáceis de ser aplicados. Mostrando então a simulação de tratamento com a nossa modelo, vamos exemplificar alguns pontos que vão ajudar a equilibrar o elemento fogo. Como eu falei para vocês, temos aí o meridiano do coração
e o meridiano do pericárdio como pontos importantes, né, como meridianos importantes para a gente abordar. Então, na região anterior, nós temos dois pontos que são muito importantes. Tem o ponto VC14, que fica na extremidade do apêndice tifoide. Você pode vir margeando as costelas nessa pontinha aqui. Você tem o ponto VC14, então você pode colocar o copo da ventosa bem no centro. A gente tem o outro ponto que é o VC17, que fica na região central do externo. A gente pode estar tendo como referência o quarto espaço intercostal. Esse é um ponto que vai influenciar o meridiano do pericárdio, o VC17, e o VC14 vai influenciar o meridiano do coração. Tá? São pontos importantes. E na região dorsal, nós vamos pedir para o paciente que vire de lado. A gente pode ter os pontos bexiga 14 e o bexiga 15. A gente vai ter na região da quarta vértebra torácica, a gente vai ter uma distância de 2 dedos da região vertebral, a gente vai ter o bexiga 14, que é um ponto que corresponde ao pericárdio. A gente vai ter o bexiga 15 logo abaixo, que corresponde ao ponto que vai influenciar o meridiano do coração. E ainda, do lado do ponto bexiga 15, nós teremos o ponto bexiga 44, que é um ponto importante também para tratar a emoção, né? Os aspectos emocionais do meridiano do coração. Então, dessa forma aqui, nós podemos dar o estímulo para harmonizar a função desses meridianos e dessa forma deixar o paciente com um estímulo que vai proporcionar uma melhora da saúde, né, tanto dos sintomas relacionados a esses meridianos do elemento fogo, como também as questões emocionais. E vale ressaltar também que esses exemplos que nós estamos mostrando aqui, eles podem ser feitos bilateralmente, porque nós estamos utilizando aqui um meridiano, que é o meridiano da bexiga, que apesar de ser da bexiga, ele tem essas funções, né, de influenciar outros meridianos, outros órgãos e vísceras, mas ele é bilateral, então você pode estar utilizando tanto na região direita quanto esquerda, ok? Só os pontos centrais que a gente vai ter um só, mas o restante a gente pode estar usando um lado ou até bilateralmente, se for a necessidade. E continuando então o conceito dos elementos, o elemento terra, pensando nas suas questões somáticas, né, psicossomáticas, o desenvolvimento então do elemento da terra tem a abrangência da reflexão, do pensamento. E sendo assim, a sua natural forma é a questão da movimentação da energia para a criação de pensamentos, da ideia, o potencial do indivíduo. E quando ele se encontra em desregulação, a sua mente então se torna compulsiva, ela se torna preocupante, ela fica circulando naquele pensamento. E o indivíduo se mantém então gastando sua energia e fragilizando o sistema, desorganizando os 5 movimentos. A base é a origem então do movimento da Terra, que está desorganizado. Então esses pensamentos compulsivos, a ansiedade, essa preocupação são recorrentes através então da desregulação do baço pâncreas. E aí então a gente pode pensar aí, se a gente colocar num contexto hoje da nossa vivência, se você pensar no personagem aí, La Casa de Papel, tem o professor, ele é extremamente metódico, ele é preocupado com o que pode acontecer, ele sempre está planejando e idealizando para que seja sempre a melhor forma. Ele está sempre remoendo aquilo, né, contextualizando em círculo aquele conteúdo para que seja perfeito, perfeccionista, tá bom? Para vocês terem essa ideia e noção. E além dessa ideia e noção que eu trouxe para vocês, a gente tem que ter a percepção de que a Terra em desequilíbrio vai trazer então um aumento da questão de umidade no corpo. O que é essa umidade? Essa umidade é uma sensação de peso corporal, que pode se instalar, por exemplo, na cabeça. Essa instalação na cabeça vai trazer com que os pensamentos fiquem mais ofuscados, a pessoa não consiga se concentrar, baixa a memória, ele não tem então o potencial mental que deveria. Pode se repercutir na parte física, sistêmica, na sensação de peso das extremidades, sensação de peso nas pernas,
Isso é a umidade, que pode estar vindo da questão emocional, que foi desencadeada, pode representar então uma repercussão física no sistema gastrointestinal, com o aparecimento de gases, lentificação do sistema, porque a umidade vai gerando bloqueios na movimentação do Qi e os meridianos então não vão tendo a sua circulação como deveriam, vão surgindo estagnações no sistema. E a partir então você também tem essas questões vindas da mente, mas existe o desequilíbrio que pode ser na verdade surgindo, como a gente citou lá nos vídeos anteriores, a questão alimentar. Se você tem uma dieta então muito gordurosa, que leve a uma sobrecarga então do seu sistema gastrointestinal, você começa a produzir um fator patogênico que é a umidade, que está relacionado ao baço pâncreas. Você também tem ao ambiente que o cerca, se o ambiente que você vive é muito úmido, uma casa úmida, com muito mofo, isso demonstra a umidade que você pode estar absorvendo essa umidade, um fator patógeno externo que vai acometer quem? O seu sistema e ao baço. E aí vai refletir nos teus pensamentos também, nessa questão de preocupação. Tudo é uma via de mão dupla, gente. Então a gente tem que sempre pensar nessas questões. Ou a mente perturbando o corpo e o corpo perturbando a mente. Por isso, da terapêutica da via corpo agir sobre a mente é tão eficiente também e importante para atuar. Bem, vamos agora ver um exemplo de um caso clínico onde o paciente tem uma disfunção do elemento terra. Então, aqui temos um modelo representando, né, a paciente desse suposto caso. E nesse caso clínico temos um paciente que tem um quadro de preocupação excessiva, com relatos que são semelhantes a um transtorno obsessivo compulsivo por limpeza, onde a pessoa tem uma preocupação o tempo inteiro em manter as coisas limpas, aquela coisa obsessiva mesmo. Então isso já mostra um desequilíbrio do elemento terra e essa preocupação consome energia do baço. Além disso, nesse caso clínico temos um paciente que tem um relato de distensão abdominal, fadiga após as refeições e sensação de peso nas pernas. São informações que são bem clássicas do elemento terra. Então, para tratar, a gente vai utilizar uma combinação de pontos que são bem simples, que vão fazer muito bem para esse tipo de paciente. Primeiramente, temos um ponto chamado VC12. O ponto VC12 fica bem no centro do abdômen, na linha central, entre o umbigo e o apêndice xifoide. Se a gente faz uma divisão, a gente vai estar achando esse ponto bem na região central. E utilizando a sucção com ventosa, eu posso fazer um estímulo que vai beneficiar todo o sistema digestório, né? Esse aqui é o ponto alarme do estômago. O paciente vira de lado, virada para mim, por favor. Temos ainda o ponto F13. O ponto F13 ele fica na extremidade da 11ª costela. Ponto F13. Ele vai agir sobre o baço. Ele é um ponto importante de atuação sobre o baço. E temos ainda o ponto bexiga 20 e o ponto bexiga 21. Que a gente vai estar encontrando aqui no final da coluna torácica, a distância de 2 dedos do centro da coluna, a gente tem o bexiga 20, bexiga 21, que vão atuar sobre baço e estômago respectivamente. Então esses dois pontos eu posso trabalhar para equilibrar a energia do elemento terra. São pontos bem próximos, né? Esse copo grande já acaba pegando uma área bem expressiva, então a gente pode utilizar para tratar esse paciente e regular o elemento terra. Isso vai ser uma parte do tratamento que vai ajudar esse paciente a ter o seu sistema energético equilibrado e dessa forma contribuir através de estímulos físicos para a sua disfunção emocional. Pode ser que você já tenha se identificado com algum dos movimentos, dos elementos que a gente citado na questão emocional. Mas a gente está aqui trazendo uma parte sucinta de um conteúdo muito abrangente que é a medicina tradicional chinesa. E a gente pode explorar isso muito mais com o curso
da formação da ventosoterapia, né, que é uma carga horária mais extensa, 30 horas de formação. Nós temos ainda webinários, encontros ao vivo para tirarmos dúvida, passarmos mais conteúdo além do que está programado no curso na formatação online. Temos ainda material de apoio, na qual você vai estar tendo o acesso para suplementar então a visualização e firmar o conteúdo da medicina tradicional chinesa, a sua aplicação, além de um grupo exclusivo no WhatsApp, então uma forma da gente estar trocando ainda mais rapidamente, né? Toda forma de interação, de dúvida, para agregar mais o conteúdo. E aí o indivíduo, a pessoa, quando adquire o nosso material, ela então vai estar tendo acesso a 2 anos desse conteúdo, podendo assistir, reassistir, tirar então a visualização de quantas vezes forem necessário através de vários recursos. Pode estar vendo pelo celular, pelo tablet, pelo notebook, pela Smart TV. É muito fácil e prático de ter acesso e assistir por muitas vezes, assim você firma mais o conteúdo. E aí a pessoa, quando finalizou 100% o conteúdo, ela recebe o certificado. Esse certificado tem todas as características de eficiência, porque tem o CNPJ da empresa, comprovando na área de ensino, né, da saúde. Tem todos os outros quesitos de carga horária, da programação, tem a assinatura dos 2 professores, dos profissionais que estão ali envolvidos, e você praticamente já sai habilitado com todo o conteúdo para botar em prática. Chegamos na 3ª aula da jornada online gratuita Acessando a Mente via Corpo. E é um prazer ter você aqui com a gente. Nessa aula, você vai aprender mais sobre os outros 2 elementos que ainda faltam, que é o elemento água e o elemento metal. A gente vai relacionar as características desses elementos com as principais queixas e os desequilíbrios que os pacientes podem apresentar. E além disso, a gente vai mostrar estratégias simples para você estimular esse equilíbrio que é orgânico, energético e também emocional. Nessa aula, a gente vai te mostrar também como você pode usar esse conhecimento na sua prática profissional para atender todos os seus pacientes. A gente vai te mostrar como você tem uma aplicação dessas técnicas, né, desses estímulos corporais a partir da ventosoterapia, com base em tudo aquilo que a gente desenvolveu na nossa metodologia que eu e o professor Daniel criamos. Nessa altura você já deve ter se reconhecido em algum dos elementos, ou conhece alguém bem característico, se enquadra nesses 2 perfis que a gente colocou para vocês. Mas eu queria falar para vocês o seguinte: a gente apresenta, às vezes, mais do que um elemento, em alguma percepção das nossas emoções, né? E isso é normal, fica tranquilo, porque a gente tem uma interação entre os elementos, né? Não quer dizer que é ruim ter mais do que um, na verdade é importante. As emoções fazem com que nos tornamos funcionais, tá? A gente pode ter um predomínio, mas a gente pode ter 2 ou 3, até mais. Falando sobre o elemento água. O elemento água ele é muito importante na visão da medicina tradicional chinesa. A gente tem a ideia de que o elemento água ele vai ser responsável aí pela concepção, pelo crescimento, né, pelo desenvolvimento. E dentro do elemento água temos o órgão rim e a víscera bexiga. Aí a gente vai ter nesse órgão do rim uma função que ela é extremamente importante, que é a função de distribuir a energia ancestral. Esse termo é utilizado para se referir à energia que nós herdamos dos nossos pais. A gente tem uma concepção na visão da MTC de que essa energia que os nossos ancestrais, nossos pais nos passaram, ela vai influenciar em muitas funções e na nossa saúde. É uma semelhança ao que nós temos de concepção de hereditariedade, né, de herança genética. Então, se você tem uma boa energia ancestral, você vai ter como consequência, né, mais longevidade, uma boa saúde, enfim. E o rim ele tem essa função. Além disso, né, o meridiano do rim ele vai ter um papel muito importante em relação ao sangue, tem relação muito importante com os líquidos corpóreos, a energia da bexiga,
né, ela tem uma função aí de captar e processar também a energia dos líquidos, né? Então, como a gente já tinha falado nas aulas anteriores, nós teremos um processamento de metabolismo, né, da energia vital. Então, todo o alimento, todo o líquido que você ingere, né, a água que você bebe, a comida que você come, dela vai ser absorvida a energia vital e o restante, o que não for metabolizado, vai ser excretado. Da mesma forma que a gente tem a noção, na visão ocidental, né, de que você vai aproveitar os alimentos e fazer a excreção, né, do resíduo. E na medicina chinesa a gente vai entender que o aproveitamento da parte boa, né, vamos dizer assim, vai fazer parte da sua energia vital que vai circular nos seus meridianos. E os meridianos vão cumprir bem a sua função. E a bexiga ela tem esse papel, né, de aproveitar ainda a energia residual antes de ser eliminado o resíduo como urina. E aí a gente vai ter uma noção de que esses aspectos energéticos do elemento água, eles são importantes para o sistema ósseo, para as articulações, e uma coisa muito importante também é que o elemento água ele vai nutrir o sistema nervoso. E a gente vai ter aí uma matriz energética que vai nutrir o nosso encéfalo, a nossa medula espinhal, graças à energia vital, né, o Qi, que flui no meridiano do rim. Isso é muito importante para a gente. Porém, quando existe desequilíbrio energético, desequilíbrio orgânico, quando seus hábitos de vida não são saudáveis, isso pode impactar, gerando disfunções nessas áreas que eu falei, né, que pode ser a parte óssea, pode ser a parte articular, pode ser a parte nervosa, inclusive perda de audição. Se você parar para avaliar, tem muitas coisas que são relacionadas ao envelhecimento, tá? E emocionalmente, o medo e a insegurança, eles são fatores que afetam muito o meridiano do rim, tá? Então, se a pessoa é muito insegura, ela tem muito medo, isso vai acabar prejudicando a energia do rim. Pessoas ciumentas, você conhece alguém ciumento? Então, o ciúme é um sinal de insegurança. E essa insegurança vai acabar também causando um desequilíbrio energético. E a gente vai poder entender esse paciente no momento que ele traz essas queixas, né, de muito medo. E aí não é só uma questão de pânico, uma coisa muito séria, mas aquela pessoa que tem, às vezes, pequenos medos, mas que são constantes, né? Então essa carga emocional a longo prazo também é prejudicial, né? Um grande exemplo desse efeito energético do rim é a pessoa urinar-se de medo. É aquela criança que faz o xixi na cama porque teve um pesadelo, né? Ou até um adulto mesmo que, diante de uma situação de muito perigo, ele urina nas suas calças, né? Então, isso aí é uma influência energética que nós vamos entender na visão da MTC, da emoção sobre o meridiano do rim, como consequência de ter uma influência nas questões urinárias. No próximo passo agora eu vou mostrar para vocês uma simulação de tratamento com estímulos fáceis, estímulos práticos de ser aplicado para ajudar nesse equilíbrio energético desse tipo de paciente. Vamos agora demonstrar para a nossa modelo aqui uma simulação de tratamento, onde a gente vai estar exemplificando um caso clínico, onde temos uma paciente com queixa de dor lombar essa que piora com frio, e o frio é o chamado fator patogênico do elemento água. Então, se ela tem esse fator patogênico, quando ela é exposta a temperaturas mais baixas, a dor piora. Isso é muito comum com nossos pacientes. E aí, além disso, o paciente tem uma queixa de incontinência urinária e emocionalmente ela relata que é uma pessoa muito insegura, inclusive com ciúmes. Então, nesse exemplo aqui a gente vai usar alguns pontos. Então, na região anterior, temos o ponto que é o VC3, que é um ponto que vai ajudar na bexiga. Então, ele vai ficar na região de baixo do ventre aqui. Vou puxar aqui um pouquinho a calça da paciente, abaixo do umbigo, acima do pubis. Temos o ponto VC3, tá? Um copo maior a gente acaba pegando a área grande. Temos ainda na região da 12ª costela o ponto
Vesícula biliar 25, vira de lado. Isso. Vesícula biliar 25, eu vou achar o final da última costela. Venho no rebordo costal aqui. Esse é um ponto que vai ajudar a tratar o rim, ou seja, elemento água, né? Rim e bexiga. E também eu tenho o ponto bexiga 23, que fica na região da segunda vértebra lombar, ok? 2 dedos ao lado, eu vou colocar do lado oposto para que fique mais fácil a visualização de vocês. Ao lado da segunda vértebra lombar. E também nós temos o ponto bexiga 28, que vai tratar o meridiano da bexiga, que fica na região do segundo forame sacral. Então a região do sacro a gente pode ir palpando para sentir a região do sacro. E você vai sentir uma espécie de depressãozinha, que são os forames sacrais. Então eu vou puxar aqui a calça da paciente para que a gente tenha a aplicação no local correto. Além disso, ao lado do ponto do rim, do ponto bexiga 23, temos o ponto bexiga 52, que é um ponto que também vai lidar com esses desequilíbrios energéticos e emocionais do elemento água. Ele vai estar na segunda fileira do meridiano da bexiga e vai estar mais ou menos 2 dedos, né? 2 dedos aproximadamente na medida de dedos, que sempre quando a gente fala é do dedo do paciente, tá? Já medi previamente, a medida de dedo dela é bem semelhante à minha, então eu posso colocar aqui ao lado para estimular e tratar também, ok? Então, a ventosoterapia, a partir da pressão negativa, vai fazer uma movimentação energética desses meridianos, vai influenciar também no nível sanguíneo e no nível do meridiano. Então, dessa forma, temos um estímulo mecânico que é simples e também pode abordar o indivíduo como um todo. Agora eu quero saber de vocês. Vocês se identificaram com suas emoções do elemento água? Vocês conhecem alguém que tem muito esse perfil? Se vocês são da minha época, faço lembrar daquele personagem de desenho animado, o Scooby-Doo, lembra? E ele é um exemplo, né? O Scooby-Doo e o outro, que é o Salsicha, né? São 2 personagens que são bem medrosos, né? Então você lembra de alguém que é bem medroso assim, tanto personagem quanto pessoas do dia a dia? É legal a gente fazer esse exercício para você identificar os padrões energéticos, né, da visão da medicina chinesa sobre as emoções. E aí a gente pode, né, quando temos a oportunidade, ajudar essas pessoas a terem um equilíbrio melhor a partir de estímulos fáceis e simples, né, como a utilização da ventosoterapia. Então vamos para o último elemento, pessoal. A gente vai falar agora sobre metal. Né? No metal a gente tem quais são os órgãos e vísceras relacionados a esse elemento. Nós temos o pulmão, como sendo o yin, e o yang nós temos o intestino grosso. E segue os seus meridianos, que são sobre os membros superiores, nas suas faces correspondentes. Meridianos yin na face interna, meridianos yang na parte externa do corpo. Então, e da parte emocional? O que a gente poderia correlacionar? Qual seria o personagem mais característico, aí, emblemático dessa questão mental? Se a gente tem que se remeter que o elemento metal, o pulmão, ele tem a emoção da compaixão. É a questão da alma corpórea, ou seja, a conexão que você tem com o mundo que está ao seu redor. Você simpatizar com aquilo, você sentir do ponto de vista material. Né? Nós temos a alma etérea e temos a alma corporal. A alma corporal é relacionada então ao metal. Então você tem essa simpatia, essa conexão. E quando essa conexão se torna em demasiada alterada, você sofre demais por aquilo, você entra então numa melancolia, numa tristeza profunda, né? E a partir daí, então, a gente pode pensar, quem é o personagem mais característico, pessoal? A gente pode pensar nos poetas, né? Mais remetidos aí, a gente pode falar de Castro Alves, o poeta que era considerado, então, como o poeta dos escravos. Talvez vocês devem se lembrar do grande poema dele, né? O Navio Negreiro, muito famoso. Então, vocês devem pensar que esse personagem, esse autor, né, escritor, ele faleceu do quê? Problema respiratório. Ele teve tuberculose.
Então, de tanto ele sofrer por aquilo, de ele colocar a sua tristeza, os seus sentimentos naquela relação, o órgão acometido ou fragilizado foi o pulmão. Tá? Então, fica clara essa percepção desse evento, que ocorre da emoção repercutindo no corpo e no órgão, claro. E poderia ter repercutido nos tecidos. Então, os tecidos relacionados ao pulmão, nós temos a pele. Então, problemas que dão na pele, alergia que você pode ter, pode ser por uma tristeza, por um pesar demais, alterações que podem repercutir nos intestinos, então uma constipação, alguma alteração nessa relação. Tá? Então é muito importante vocês terem essa ideia da conexão que você vai fazer então do elemento metal, nessa representação que ele tem com a questão corpórea, né? Das suas estruturas, que é a pele, os pelos também, você pode ter essa conotação. Tá? E aí você tem então um impacto na questão da tristeza. E a partir então daqui da nossa modelo, a gente vai estar trazendo um caso clínico representando então as questões de alteração no elemento do metal. Se a gente pensar aqui então que a pessoa chegou para a gente lá, então a nossa modelo chegou e trouxe uma demanda de uma questão gastrointestinal, uma constipação mais especificamente. E aí na anamnese eu começo a avaliar e verificar que ela tem padrões de secura de pele, um perfil de um padrão muito mais representativo de um quadro de tristeza ou melancolia, indo para um quadro de quase uma intenção de uma depressão. Como a gente pode intervir com a ventosa nesse recurso de pele via mente? A gente primeiro trataria, por exemplo, a queixa. É importante você atuar sobre a queixa da pessoa. Isso traz um acolhimento para a mente da pessoa. Então a gente poderia colocar no quadro, por exemplo, da constipação, no movimento do intestino grosso, já que na parte do metal a gente tem a relação do intestino grosso e do pulmão, a gente pode estar colocando ao longo do trajeto do colo ascendente, uma sobre o colo transverso, 2 pontos sobre o colo descendente do intestino grosso. Isso vai promover então uma nutrição para uma deficiência nessa questão de mover as fezes, né? Então nesse quadro de retenção. E tratando a queixa, que é fundamental, que seria a raiz do problema, que na verdade é o quadro emocional que está desenvolvendo essa questão de constipação, por exemplo, na nossa modelo, quando a paciente está chegando, a gente utilizaria da técnica Chumum, então, o ponto então do P1, a gente pega aqui na região anterior, superior, próximo ao processo coracoide, P1, aí a gente pede para a nossa modelo lentamente dobrar as pernas, virar lentamente, porque a gente vai usar então o recurso de utilizar os 2 pontos de regulação posterior para a parte física ou orgânica do pulmão. Então a gente pegar aqui T3, um dedo e meio para o lado, a gente tem o bexiga 13, então a partir do bexiga 13 com o P1 a gente tem a regulação da unidade energética do pulmão e a gente vai trabalhar muito a questão emocional, pensando na questão então do ponto da segunda linha da bexiga, o bexiga 42, que é o ponto a alma corpórea, que vai estar trabalhando a questão emocional. E assim você vai estar fazendo a regulação energética, a regulação da emoção e a alteração da queixa da paciente. E agora, vocês conseguem se reconhecer em algum dos 5 elementos? Há algum mais característico que o outro para você? Tem um predomínio das emoções aí, você consegue reparar qual você pode intervir, tendo assim então uma questão na percepção que a gente traz aqui na jornada. Nessa jornada aqui a gente teve então uma intenção de trazer para vocês que as emoções podem estar repercutindo em disfunções energéticas, levando a uma disfunção orgânica e levando a alterações dos tecidos. Então essa é a conexão que a gente trouxe aqui para vocês. E a gente traz aqui esse conteúdo, é um conteúdo bem extenso, né? Mas para 3 aulas é muito pouco. A gente sabe que na medicina tradicional chinesa a gente tem que levar em consideração muitas outras coisas, uma carga horária mais ampla, como a questão da percepção corporal, alimentação. Então tudo isso influencia no indivíduo e na sua repercussão que você vai ter terapeuticamente. E a gente traz esse conteúdo para vocês na nossa então, avaliação e terapêutica da ventosoterapia. É um curso que a gente traz então um material muito mais vasto e bem esmiuçado com relação à carga horária. Nós temos mais de 30 horas de curso, são muito mais de 30 aulas, só para você ter uma ideia. Então é um conteúdo bem amplo, na qual você consegue ter todo o material para poder levar para uma aplicabilidade cada vez mais efetiva do material que você tem. Então, agora que a gente já falou tudo isso, né, acho que fica claro para vocês como os desequilíbrios de cada um dos elementos, né, podem influenciar no nosso comportamento,
em relação aos estímulos que a gente recebe, né? E esses estímulos a gente tem os chamados fatores patogênicos, né? Que podem ser externos, quando a gente tem os fatores ambientais, climáticos, como também os fatores patogênicos internos causados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. E se a gente não tem, né, um equilíbrio orgânico, mental, emocional, a gente vai desenvolver, né, a partir disso as patologias, né? A gente vai entender que a partir desse desequilíbrio é que surgem as patologias. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir explicar por que tem pessoas que, ao ficarem expostas a uma condição climática como frio, às vezes um ar-condicionado, ela começa a ter sintomas. Tem pessoas que até que adoecem, né, quando estão muito expostas ao frio. A gente consegue explicar também por que algumas pessoas desenvolvem alguma patologia, algum sintoma após um estresse emocional, né? E muitas vezes a pessoa fica sem explicação, falando, isso é estresse, né? E assim, cada indivíduo tem as suas fragilidades. Porém, se você não sabe identificar essas fragilidades, você não sabe usar os estímulos adequados no tratamento, você provavelmente não vai obter, né, os resultados extraordinários que você poderia ter com o seu paciente se você tivesse essa visão integrativa, né? Então, você pode deixar até estar alavancando a sua carreira profissional. E eu quero que você, a partir desse momento aqui, perceba como a ventosa terapia ela pode ser uma abordagem incrível, uma abordagem com grande potencial. E você vai ter a possibilidade de atuar tanto no nível energético, no nível emocional, mas também você vai poder atuar no nível músculo-esquelético, no tecido miofacial, você vai poder atuar no nível visceral, você vai poder atuar na pele, em cicatrizes, no próprio sistema nervoso. Então são muitas possibilidades a partir de um estímulo que a gente vai ter com a ventosoterapia, que é uma técnica relativamente fácil de ser aplicada, que é uma técnica que tem baixo custo e ela tem uma possibilidade de te proporcionar essa abordagem integrativa do seu paciente. Isso significa mais saúde, mais satisfação do seu paciente, maior reconhecimento profissional dentro da sua carreira e, como consequência, até mais retorno financeiro, né? E isso é um ponto interessante a gente obter a partir de uma visão diferenciada e a gente começa a ver que a ventosoterapia ela é muito mais do que simplesmente aplicar os copos naquele ponto. Você precisa desenvolver um raciocínio clínico para que dessa forma você tenha uma abordagem mais específica e mais adequada para cada paciente.